O Dr. Aris Thorne, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e olhos profundos que pareciam carregar o peso de 1000 galáxias, ajustou a antena parabólica do observatório com movimentos precisos e metódicos. A noite no deserto do Atacama era fria e silenciosa, apenas o zumbido dos equipamentos quebrava a quietude absoluta. Aris trabalhava sozinho, como sempre. Isolado da comunidade científica que o havia ridicularizado por suas teorias sobre vida extraterrestre, ele se refugiara naquele observatório remoto, dedicando sua vida à busca de um sinal, um sussurro das estrelas que confirmasse suas convicções. Anos de pesquisa, noites insones e recursos escassos haviam corroído sua reputação, transformando-o em uma figura excêntrica, quase um eremita da ciência. Mas Aris não se importava. Ele acreditava, com uma certeza inabalável, que não estava sozinho no universo. E naquela noite, enquanto monitorava os sinais vindos do espaço profundo, um padrão incomum surgiu na tela do computador. Um sinal fraco, mais complexo, diferente de tudo que ele já havia detectado. Um arrepio percorreu sua espinha. Seria esse o sussurro que ele esperava por tanto tempo? Aris se debruçou sobre o monitor, seus olhos fixos no padrão complexo do sinal. Não era um ruído aleatório, como os que ele havia captado tantas vezes antes. Havia uma estrutura, uma lógica por trás daquela sequência de pulsos e silêncios. Intrigado, Aris iniciou o processo de análise, utilizando softwares de decodificação que ele mesmo havia desenvolvido ao longo dos anos. A tarefa se mostrou mais desafiadora do que ele imaginava. O sinal era codificado de uma maneira que ele nunca havia visto antes, utilizando uma linguagem matemática complexa e desconhecida. Os dias se transformaram em noites, e Aris se isolou ainda mais, obcecado pela decifração da mensagem. Alimentos e sono se tornaram meros detalhes em sua rotina. A cada novo fragmento de informação decifrado, a certeza de Aris se fortalecia, e aquele sinal era uma mensagem, uma comunicação intencional vinda de uma inteligência extraterrestre. Ele precisava, a todo custo, entender o que ela queria dizer. Aris sabia que precisava de ajuda. Apesar de sua teimosia e orgulho ferido, ele reconhecia que não conseguiria decifrar a mensagem sozinho. Relutantemente, decidiu contatar dois antigos colegas, a doutora Lena Hanson, uma astrofísica renomada, e o Dr. Ben Carter, um especialista em linguística computacional. Aris ligou primeiro para Lena, explicando a situação com entusiasmo contido. Lena, cética como sempre, ouviu com impaciência, sua voz carregada de desconfiança. Aris, você sabe que a comunidade científica já te considera um caso perdido. Outra teoria maluca sobre alienígenas só vai piorar as coisas, disse ela, com um tom de advertência. Aris suspirou, tentando controlar a frustração. Lena, eu sei como isso soa, mas você precisa confiar em mim. Este sinal é diferente. É real. Lena hesitou por um momento. Mande-me os dados, disse ela, finalmente. Vou dar uma olhada, mas não prometo nada. Animado com a pequena vitória, Aris ligou para Ben, que se mostrou imediatamente entusiasmado com a possibilidade de decifrar uma linguagem alienígena. Estou dentro, Aris. Quando começamos? Perguntou Ben, com a voz vibrante de empolgação. Com uma equipe, ainda que pequena e relutante, Aris sentiu uma nova onda de esperança. Lena, apesar de seu ceticismo inicial, mergulhou na análise dos dados com sua habitual dedicação. Sua mente analítica e pragmática logo reconheceu os padrões complexos que Aris havia detectado. Há algo aqui, Aris, admitiu ela, com surpresa na voz. Não sei o que é, mas definitivamente não é natural. Ben, por sua vez, trabalhava incansavelmente na decodificação da linguagem matemática do sinal. Com a ajuda de algoritmos avançados, ele conseguiu isolar alguns fragmentos de informação, revelando símbolos estranhos e sequências numéricas que pareciam corresponder a coordenadas estelares. Aris, essas coordenadas, elas apontam para locais específicos na Terra, disse Ben, com a voz trêmula de excitação. Lugares como Stonehenge, as pirâmides do Egito, a Ilha de Páscoa. Aris sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esses locais, conhecidos por seus mistérios arqueológicos,
poderiam estar conectados à mensagem alienígena? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando uma imagem intrigante e perturbadora. A verdade, ele sentia, estava mais próxima do que nunca. Dias se transformaram em semanas, e o trabalho incessante da equipe finalmente produziu um resultado extraordinário. Ben conseguiu decifrar uma parte crucial da mensagem, uma sequência de coordenadas que apontava para um local específico no deserto do Novo México. Aris, acho que encontrei, anunciou Ben, com a voz rouca de cansaço e emoção. A mensagem indica a localização de um objeto, enterrado no deserto. Acredito que seja algum tipo de artefato. Aris, Lena e Ben se entreolharam, atônitos. Um artefato alienígena, escondido na Terra? A descoberta tinha implicações inimagináveis. Poderia ser a chave para a compreensão da mensagem completa, a prova definitiva da existência de vida extraterrestre e, quem sabe, a resposta para os mistérios da própria humanidade. Mas a revelação também trouxe consigo uma nova ameaça. Naquele mesmo dia, Aris recebeu um telefonema anônimo. Uma voz distorcida o alertou: sabemos da sua descoberta, Dr. Thorne. Fique longe disso. Não é algo que você deva se envolver. Aris desligou o telefone, o coração batendo forte no peito. Eles estavam sendo observados. Alguém, ou alguma organização, estava interessado no artefato, e não parecia ter boas intenções. Apesar da ameaça, Aris, Lena e Ben decidiram prosseguir com a busca pelo artefato. Eles sabiam que o tempo era essencial. Prepararam uma expedição para o deserto do Novo México, levando consigo equipamentos de escavação e instrumentos científicos para analisar o objeto. A viagem foi tensa e silenciosa. A cada carro que os ultrapassava na estrada, a cada avião que cruzava o céu, eles se perguntavam se estavam sendo seguidos. Ao chegarem ao local indicado pelas coordenadas, montaram acampamento e iniciaram as escavações. O trabalho era árduo sob o sol escaldante do deserto, mas a expectativa da descoberta os mantinha motivados. Após dias de escavação, finalmente encontraram algo, uma estrutura metálica estranha, enterrada a vários metros de profundidade. Com cuidado, removeram a terra ao redor do objeto, revelando uma caixa prateada, com inscrições que ninguém reconheceu. O artefato. A prova que eles tanto procuravam. Mas, enquanto admiravam a descoberta, um helicóptero negro surgiu no horizonte, aproximando-se rapidamente. Do helicóptero desceram homens armados, vestidos com uniformes pretos sem identificação. Agentes governamentais, Aris concluiu. Larguem as ferramentas e afastem-se do artefato, ordenou um dos agentes, com a voz amplificada por um megafone. Aris, Lena e Ben se entreolharam, sem saber o que fazer. Eles estavam em menor número e desarmados. Não vamos entregar o artefato, disse Aris, com firmeza na voz. Ele pertence à humanidade, não a vocês. Os agentes avançaram, armas em punho. Aris sabia que não tinham chance de lutar. Precisamos ir, sussurrou para Lena e Ben. Aproveitando um momento de distração dos agentes, Aris agarrou o artefato e correu em direção ao jipe. Lena e Ben o seguiram, e em instantes estavam a toda velocidade pelo deserto, com o helicóptero em seu encalço. A perseguição foi longa e perigosa. Tiros eram disparados do helicóptero, e os pneus do jipe foram atingidos várias vezes. Mas Aris, com sua habilidade excepcional de direção, conseguiu despistar os perseguidores, usando as dunas e cânions do deserto como escudo. Eles conseguiram escapar, mas sabiam que não estavam seguros. A luta pelo artefato estava apenas começando. Exaustos e abalados pela perseguição, Aris, Lena e Ben encontraram abrigo em uma caverna abandonada. Eles precisavam de tempo para descansar e planejar o próximo passo. Mas o tempo não estava ao seu lado. Naquela mesma noite, enquanto dormiam, foram surpreendidos por um grupo de agentes que os cercaram na entrada da caverna. Não havia para onde fugir. Renderam-se, sabendo que a resistência seria inútil. Foram levados para uma base secreta, localizada em algum lugar remoto do deserto. Aris, Lena e Ben foram separados e interrogados.
Os agentes queriam saber tudo sobre o artefato, sua origem e seu propósito. Aris se manteve firme, recusando-se a revelar qualquer informação. Ele sabia que o artefato não podia cair nas mãos erradas. Mas a pressão era intensa. Os agentes usaram todos os métodos possíveis para quebrá-lo, mas Aris resistiu. Ele precisava encontrar uma maneira de escapar e revelar a verdade ao mundo. A esperança, porém, parecia cada vez mais distante. Confinado em uma cela fria e isolada, Aris se sentia derrotado. Tudo parecia perdido. O artefato estava nas mãos do governo, e ele não tinha como recuperá-lo. Mais uma faísca de esperança surgiu quando um guarda se aproximou de sua cela. Era um homem jovem, com um olhar hesitante. Dr. Thorne, sussurrou o guarda, eu sei quem você é. Eu acredito em você. O guarda se chamava David, e ele havia acompanhado as notícias sobre a descoberta do artefato. Ele simpatizava com Aris e acreditava que a verdade deveria ser revelada. David entregou a Aris um cartão de acesso e um pequeno dispositivo de comunicação. Use isto para acessar o laboratório onde o artefato está sendo estudado, disse David. Eu vou criar uma distração. Aris não hesitou. Com o coração batendo forte no peito, ele seguiu o plano de David. A distração funcionou perfeitamente, e Aris conseguiu se infiltrar no laboratório. Lá, ele encontrou o artefato, conectado a uma série de equipamentos sofisticados. Aris sabia o que tinha que fazer. Com mãos trêmulas, ele ativou o artefato, enviando um sinal poderoso para o espaço. O artefato projetou uma mensagem holográfica, visível para todo o planeta. A mensagem das estrelas, finalmente revelada. A mensagem holográfica projetada pelo artefato era uma narrativa visual deslumbrante, contando a história da humanidade desde seus primórdios. Mostrava como uma civilização extraterrestre, avançada e benevolente, havia visitado a Terra no passado, compartilhando conhecimento e tecnologia com nossos ancestrais. A mensagem revelava que a humanidade não estava sozinha no universo, e que fazia parte de uma comunidade cósmica muito maior. A revelação chocou o mundo. Governos foram questionados, paradigmas científicos foram quebrados, e a humanidade, como um todo, teve que reavaliar seu lugar no cosmos. Aris, antes desacreditado e ridicularizado, se tornou um herói. Ele foi reconhecido como o homem que havia desvendado o maior mistério da história da humanidade. Mas Aris não se importou com a fama. Ele estava feliz por ter cumprido sua missão, por ter revelado a verdade ao mundo. Com o apoio da comunidade científica global, Aris continuou sua pesquisa, agora com recursos ilimitados e o respeito de seus pares. A humanidade, inspirada pela mensagem das estrelas, iniciou um novo capítulo em sua história, um capítulo de exploração espacial, de busca por outras civilizações, de união e cooperação em escala global. Um novo amanhecer havia chegado.